Estamos de volta para a nossa segunda parte aqui, nossa aula de redes de computadores. E aí eu estava aqui falando, conceituando o que seria a rede de computadores. A gente pode entender que nada mais é do que computadores que se conectam, seja ele de forma física, seja ele sem um enlace, sem cabos, mas que exista uma conexão entre essas duas máquinas e que nesta conexão existe a troca de dados. Então essa é a base para a rede de computadores. E aí eu estava falando justamente da questão da evolução, tanto da parte da computação, na criação de computadores, e isso visualizando como aconteceu a evolução das redes de computadores junto aos computadores. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide, a gente dar continuidade. Estava eu já na década de 90. E aí, década de 90, a gente tivemos ali o nosso IBM PC. Vou passar um pouquinho mais aqui. Já estávamos aqui. Chegando na virada do milênio, a gente já tinha internet ali que iniciou justamente ali em meados ali da década de 90, tal, chegamos ao ano 2000, e aí o número de computadores pessoais havia crescido enormemente, e mais de 544 milhões de pessoas utilizavam a internet. Houve nisso o surgimento de vários serviços online, que é o caso dos nossos e-mails, álbuns de fotos, as redes sociais em si, a gente pode dizer Facebook, o YouTube, o iTunes, o serviço de torrent, o modo como o protocolo P2P funciona. Isso aqui a gente vai ainda explicar, a gente vai entrar nesse protocolo, a gente vai visualizar a maravilha que é o funcionamento dessa rede, uma rede do tipo torrent. Esses tais serviços online, na evolução das redes, a gente pode dizer o seguinte, que contribuíram para o surgimento da rede do jeito que nós temos hoje em dia. E nela, a gente veio justamente as instalações de grandes redes telefônicas, a rede telefônica já existente ali, se a gente for ver, década de 90, ou virada do milênio, as redes telefônicas fixas, elas eram muitas, mas elas cresceram muito mais, se expandiram, justamente por causa do uso das redes de computadores, ou o uso da internet. A invenção do rádio, tempos atrás, é claro, a invenção do rádio e da televisão é um dos pontos que trouxe em si a convergência, que é a criação das redes, surgimento e crescimento da indústria de computadores e surgimento e lançamento de satélites. Inclusive, na questão das redes sobre satélites, a gente vai ter uma aula que a gente vai buscar muito sobre esse assunto. Quero falar de empresas como é o caso da Tesla, que ela tem em si já a internet através via satélite, já está inclusive aqui chegando no Brasil, distribuindo essa rede, essa internet através de satélite, e que o plano dessa empresa é que ela cubra inteiramente a Terra com essa rede, essa malha que vai cobrir a Terra inteira com essa internet. Mas a gente vai ter um momento, a gente vai falar sobre as redes de computadores via satélite, a gente vai ter ainda esse momento. E aí vem a pergunta, por que estudar redes? E aí eu vou responder isso com o passar de pelo menos ali os últimos 10 anos. A gente vê que nessa reportagem a gente tem a seguinte coisa. Dia Internacional da Internet, a importância da rede mundial de computadores na atualidade. E aqui está a grande importância. O número de usuários cresceu 800% em apenas 12 anos. E isso aqui era uma informação de 2012, ou seja, da virada do milênio do ano 2000 até a chegada do ano de 2012, aí, esses 12 anos, ela cresceu 800%, ou seja, a internet aumentou a quantidade de usuários em muito. Então, nisso a gente já foca a questão de quem são as pessoas que trabalham trazendo essa rede, fazendo essa rede de computadores funcionar. Algum tempo depois, 2016, tá ali, notícia fevereiro de 2016, que diz que um relatório anual do ano anterior, 2015, esse relatório informa que 3,2 bilhões de pessoas no mundo
todo usam internet, diz o Facebook. Esse relatório veio através do Facebook e mostra que 3,2, guardem esse número, 3,2 bilhões de pessoas já estavam a utilizar a internet, estava se conectando nessa rede mundial ali em 2015. Nós temos aqui uma outra notícia um pouco depois, em 2016, do jornal Valor Econômico. Mais da metade da população brasileira acessa a internet. Então, aqui em 2016, mais da metade já estava acessando a internet. Então, ela também crescia aqui no Brasil. Esta outra aqui, esse gráfico provindo do Banco Mundial, 2019 mostra que a condição de pessoas que utilizam usuários na internet vinha a crescer desde 1990, onde foi ditado o início da internet ali, de modo livre. A internet a gente sabe que nasceu nos anos 70 com a ARPANET, mas do modo livre, do modo aberto, década de 90, a primeira contabilidade ali, e foi crescendo essa quantidade aí imensa, expandindo tempos a tempos. E aí eu falei para guardar aquele 3,2 bilhões, aí ó, notícia de 2021, internet tem 4,66 bilhões de usuários ativos em 2021. Daí vocês percebem que cresceu mais de 1 bilhão, praticamente 1,3 bilhões aí de pessoas, aumentou a quantidade de usuários na internet. E isso aumentou a esse nível porque com a chegada da pandemia, com a chegada da regra de home office, começa-se a trabalhar pessoas de casa e as pessoas ficando mais se recolhendo na quarentena, se recolhendo ali por causa do vírus, muitas pessoas começaram a ter acesso à internet, começaram a utilizar a internet. E aí esse modelo de novo uso da internet, ele acabou ficando. Nós já vimos passando por essa transformação, mas ela acabou ficando, modificando o método do trabalho que a gente vê hoje em dia. O home office, que antigamente era, há uns 10 anos atrás, se você falasse isso, seria um luxo, seria algo totalmente não pensado, assim, não, peraí, alguém que trabalha de casa é muito luxo. Mas hoje em dia é natural, é uma coisa comum, coisa simples. Uma rede, segundo a I3E, que é uma dos institutos que trabalham justamente com a certificação sobre os protocolos da internet. Ela diz que uma rede é um sistema de comunicação de dados com dispositivos independentes que se comunicam entre si em uma área geográfica limitada. Guardem isso, área geográfica limitada. A gente vai voltar a falar sobre essa questão aí da área que compreende uma rede. Utilizando-se de canais de comunicação com taxa de dados limitada. O conceito genérico de rede, a gente pode dizer que é qualquer tipo de sistema interativo de transporte de informação. Então é o que eu disse como agora há pouco. Duas máquinas, dois celulares se conectando, isso já forma uma rede. Porque nada mais é do que o transporte de informação. Essa troca de dados. Uma outra definição que a gente pode ter sobre rede, uma rede local é um conjunto de cabos, agora vendo pela questão física, a questão do hardware, é um conjunto de cabos, equipamentos, softwares e periféricos interligados com a finalidade de compartilhar recursos e informações disponíveis aos usuários através de estações de trabalho. Mais um conceito de rede, agora, segundo Tannenbaum. Tannenbaum é um escritor, um cientista, que nós aqui da rede de computadores, lá nos sistemas operacionais, vocês vão ver esse nomezinho aí também, de alguns livros que vai ser utilizado lá em sistemas operacionais. Na disciplina de arquitetura, a gente já utilizou bastante da obra de Tannenbaum. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes aí que a gente deve sempre estar lendo, sempre se atualizando com os seus livros. E aí ele diz que rede de computador uma rede é uma coleção de computadores autônomos, interconectados, aptos a trocar informações e compartilhar recursos. Bora entender um pouco mais. Eu disse agora há pouco que a regra para um computador estar funcionando era ter o processamento, a regra básica de funcionamento dos computadores. Tem um processador, eu tenho ali
Eu vou colocar aqui o nomezinho RAM, ao invés do Mzinho da memória, como se fosse a nossa memória RAM. Eu tenho essa conexão e eu tenho também entrada e saída. Então eu tenho ali, quando eu insiro algum dado, insiro alguma informação, essa informação poderá ir direto ao processador ou normalmente à memória RAM, gravada em memória RAM. Essa troca é contínua e a entrada e a saída ali é onde desenvolve-se as informações para mim, chega até a minha pessoa. A gente sabe disso, mas é necessário muito mais do que isso. E aí vocês estão vendo com a professora Amanda que é necessário um sistema operacional para gerenciar tudo isso. E aí eu conecto, junto a esse conhecimento que ela está trazendo a vocês, que mais do que um sistema operacional, eu preciso ter um sistema de comunicação, um módulo junto ao sistema operacional que faz essa questão do sistema de comunicação. E é ela que vai organizar toda essa questão dos meios de transmissão e controlar os protocolos de comunicação. E aí é nesses sistemas de comunicação que a gente vai falar futuramente das 7 camadas do modelo OSI. 7 camadas do modelo OSI. Ou as 4 camadas do modelo TCP/IP. Nós vamos conhecer estes dois sistemas de camadas e neles é o que fazem justamente esse conjunto do sistema de comunicação. O que eles dizem, o que eles ditam, esses dois sistemas? Eles dizem o seguinte, vamos falar do modelo OSI, desde o topo da primeira camada, a camada mais próxima a nós, que é considerada nesse modelo, 7ª camada. Ali é, no caso, a apresentação, a aplicação. O mais próximo é os aplicativos, onde os aplicativos vão ficar ali. A gente vai entender aquela camada que está mais próxima a nós, de aplicativos, chegando até a parte mais física, que é justamente a camada física. Então a gente vai entender o seguinte, quando você manda uma mensagem, tipo, vou mandar meu nome aqui, ó, estou escrevendo meu nome e vou mandar isso como mensagem para um outro computador. Quando você manda este nome, ele automaticamente, ele não vai como uma palavrinha, ele não vai como um som. Quando você manda um som, não vai como um som. Quando você manda uma mensagem por WhatsApp com a sua voz, ela não vai a sua voz. Ela é convertida através dessas camadas em pacotes de dados e esses pacotes de dados que vão ser transferidos para a outra máquina. Lá eles fazem o caminho contrário, esse pacote é desempacotado e retorna ao status original, que era a sua voz. E aí a gente vai entender nesse processo aí, as 7 camadas do modelo OSI, a gente vai entender como essa mágica acontece. A gente vai ter uma aula, ou pelo menos umas 3 aulas só sobre esse modelo aí, que a gente vai tratar sobre ele. Vamos entender o meio de comunicação, já que a gente entende que os computadores conectados um ao outro forma a nossa rede, a gente tem que entender os meios de transmissão. Corresponde ao meio físico que será utilizado para realizar a comunicação entre os hosts. Vão guardando esses nomes, gente. Os jargões que a gente tem que guardar no nosso dia a dia, nossa aula aqui. Hosts são nada mais do que os computadores que fazem parte de uma rede. São os usuários desta rede e as suas aplicações. E a gente vai entender que isso é conectado através de cabos, placas, modems, roteadores ou até mesmo o ar. Então, quando eu falo que o cabo que faz a conexão do meu computador com o outro, ele é justamente o meio de transmissão. Quando eu digo que eu estou conectado a uma rede Wi-Fi, o ar está sendo o meu meio de transmissão. Ele é justamente o meu enlace ali, enlace de comunicação. Então, as redes de acesso, o que faz essas redes? As redes de acesso seriam justamente todo o cabeamento que está ali naquela estrutura, dentro da sua casa. Todo o cabeamento que está passando ali, ele é a nossa rede de acesso. A questão dos postes de energia onde passa a fibra óptica, ele é o nosso meio de transmissão, ele é a rede de acesso. O ar é a nossa rede de acesso. Na antiga internet via modem, essa daqui foi, digamos assim, que está sendo extinta.
Eu não vou dizer que foi totalmente, ainda tem cidade que utiliza ainda o modem antigo através da banda larga. A gente não passamos ainda para o modelo novo de Ethernet. Mas a internet com modem, a internet antiga que utilizava banda larga, tanto que o nomezinho banda larga de alta velocidade ainda hoje é falado. Apesar do modelo de banda larga, vocês vão perceber que era o modelo antigo, mas acabou ficando esse nomezinho sendo chamado. E aí o que ele era? Qual era o modelo dele? Nós temos que ter essa rede, o seu computador vai estar conectado à rede telefônica através de um modem. Esse modem é o chamado modem DSL. Nesse modem é que ele faz a modulação. Não se preocupem que a gente vai ter aula só sobre isso. O que é modulação, Hilda? O que é uma transmissão? O que é essa modulação? O que ela faz? Ela transforma analógico para digital? Ela trabalha sobre frequência? A gente vai ter um momento para a gente entender isso. Não se preocupem. Por enquanto eu quero que vocês entendam que tem um aparelhinho, o chamado modem DSL, que é ele que vai utilizar a rede telefônica para fazer o uso como caminho. Ele vai funcionar como caminho para que você jogue os seus dados ali, eles transitem pela essa rede e cheguem até o outro lado. Então, no caso, a central telefônica receberia todas essas informações, todos os pacotes, e lá na central telefônica, o DSLAN, que faz o transporte pela rede mundial, a grande internet, e sai conectando roteador a roteador pelo mundo. Não se preocupem, isso é só o início, a gente vai aprender isso aqui passo a passo. Vocês ainda ficam confusos, eu não sei o que é essa DSLAN, eu não entendi o que é esse roteador. Não se preocupe que a gente tem muito tempo aí. Por enquanto é só uma apresentação de tudo que a gente vai ver. Rede comutadora Ethernet. Não falei internet, falei Ethernet. A rede comutadora Ethernet é um padrão que foi criado. Esse padrão foi criado ali por um consórcio. E nesse consórcio de estudo sobre a internet, criou-se vários protocolos. E do que são esses protocolos? São as regras. Qual é o protocolo que a gente está utilizando aqui para se comunicar? Nós estamos utilizando o protocolo português. Eu estou falando em português. Se eu estivesse utilizando aqui o protocolo grego, eu estou falando em grego, será que vocês iriam me entender? Eu acho que talvez não. A não ser que tenha alguém aí que fale grego. Talvez não, ninguém entenda o que o Rio está falando ali sobre grego. Mas, como estou utilizando o protocolo português, a língua portuguesa, Brasil, vocês estão a me compreender. E aí, essa rede comutadora Ethernet, ela tem os vários protocolos, as regras definidas para essa comunicação. Cada computador deve estar conectado a um comutador Ethernet. E do que é esse comutador? Vamos pensar por enquanto que é um hardware, uma máquina, que ele faz o recebimento dos pacotes, os dados que você está enviando, que poderá ir até o servidor ou até mesmo a um provedor, alguma instituição, um provedor externo. Ela faz o uso justamente dos protocolos de comunicação e com isso esse dado é transicionado, ele acaba indo de um ponto a outro. Além disso, a gente tem alguns outros meios de transmissão que são vistos hoje em dia. O caso do cabo UTP. O que é o cabo UTP? O cabo UTP é aquele cabo azulzinho ou amarelinho que vocês têm aí conectado no computador de vocês. Este cabo aí é o cabo par trançado, o cabo UTP. Mas a gente tem também a chegada da fibra óptica. Então existem redes chamadas redes de internet híbrida, que essa daqui é a mais comum, principalmente aqui dentro do nosso Piauí, onde eu tenho os grandes provedores que levam até alguma grande central na nossa cidade a fibra óptica, a rede, a internet através de fibra óptica. Esse cabo poderá chegar, isso normalmente chega até passando frente à nossa casa, e ali, naqueles postes, os postes de iluminação, onde está passando a fibra óptica, a fibra está passando por ali. Tem ali os grandes comutadores, que poderão, a partir dali, levar a internet para a minha casa. Só que a internet saindo lá, do lado de fora, do poste, chegando, entrando na minha casa, o meu computador não está preparado para receber uma fibra óptica. Por esse motivo,
ele poderá estar recebendo algo diferente. Ele poderá estar, em algumas empresas, trabalham com cabo coaxial, ou no caso, o bom e velho UTP. Então você poderá perceber o seguinte: o computador da sua sala aí, eu acabei de assinar uma internet que ela é muito rápida e ela é fibra óptica. A fibra traz isso dentro da sua casa, mas do caso ali da entrada, da transição da fibra óptica para o seu computador, passa por um cabo UTP. Seria interessante se fosse completamente através de fibra, com certeza. Se fosse completo por fibra, aí podia ter certeza que você teria as mais altas velocidades. Só que a gente vai entender, a gente vai ter uma aula específica, uma aula inteira só para fibra óptica. Eu vou gastar uma aula inteira aqui, um dia com vocês, só para que vocês entendam profundamente a fabricação da fibra óptica, vocês entendam por que ela é mais rápida do que outros, como ela faz a transição dos dados através de luz, e como esse cabo, apesar de ser tão bom, ele acaba sendo muito frágil e acaba sendo muito caro a sua manutenção por esse motivo. E até mesmo a ponta dele, ao chegar na nossa casa, como ele é conectado em nossa máquina, que é preciso fazer essa conversão da fibra para um cabo de par trançado. Então a perfeição seria se eu tivesse a conexão direta com o uso de fibra óptica, ou seja, não fosse híbrida, que viesse a internet inteiramente pela central telefônica, através de redes com fibra óptica, e isso chegasse dentro da minha casa, através do ONT, esse nosso aparelhinho de recebimento de fibra, e que isso fosse conectado de alguma forma à minha máquina, utilizando um cabo, outro de fibra, ou até mesmo rede sem fio. Essa daí seria a perfeição. A entrega dessa rede chegando na minha casa através de fibra e conectando a minha máquina sem a conexão através de algum fio, algum cabo, mas através de redes sem fio. Aqui, inclusive, a gente já começa a chegar a ter isso um pouco aqui no nosso Piauí também. Falei de velocidade de internet, então eu tenho que falar aqui como está o ranking de velocidades aqui de internet dentro do Brasil. Esse ranking que eu tirei semana passada, gente, então ele é atual. Vocês encontram esse ranking lá dentro do site Minha Conexão. Existem diversos outros que vão demonstrar isso. E o top aqui, a melhor velocidade, a maior velocidade que nós temos dentro do Brasil é dessa Delta Fibra aí, que atinge até 708 megabits. 708 megabits. A gente sabe que isso é de grande velocidade, sim, porque a gente vê que a maioria dos provedores, eles vendem aqui no Piauí a uma velocidade por média de 500. A média geral de todo o estado, a gente percebe que no Piauí chega-se a média de 193 megabits por segundo. Essa velocidade aí, vocês percebem que de todos os estados, o Piauí está na frente. Não, Rildo, peraí. Isso aí está errado. Você está dizendo que a média de velocidade, média, não falei a maior, tá? Não falei que a maior, o ponto máximo atingido, seja aqui. A gente encontra isso em outros locais, como o Rio de Janeiro, que tem um backbone bem forte mesmo, a entrada da internet está ali. Mas a média de todo o estado vem aqui no Piauí. Está ali a média geral, 193 megabits. Em algumas cidades é menos, em outras mais. A gente encontra aqui fácil em Teresina, velocidades em média ali de 500, tranquilamente. Mas aí tirando a média de toda a internet no nosso estado, ela fica com isso aí, 193 megabits. Esse nível de velocidade, a gente vai entender um pouco mais o que é essa velocidade, o que ela mede, upload, download, o que seria esse upload, o que seria o download, o que é o tal do ping. A gente vai entender tudo isso nessa nossa disciplina. Tá? Por enquanto é só por cima, só visualizando como está todo o status da rede, começando a entrar nesse nosso assunto. Outro ponto que não tem como eu fugir, eu tenho que falar sobre isso. A gente tem que ter uma aula sobre as redes de telefonia móvel. As redes de telefonia móvel, vou contar toda a história dela, vou falar um pouco sobre os sistemas operacionais que regem sobre ela, qual foi a evolução dos computadores sendo dispositivos móveis e principalmente focado nessa evolução da internet. Porque se no Piauí a rede cabeada
está chegando essa média de 200, que não é pouco, essa é a média, viu? Média. Se a gente for olhar dentro do celular, a evolução do 1G, 2G, chegando ali ao último, que ainda está aí, que a maioria de nós, eu mesmo utilizo o 4G, a média encontrada pelo 4G é de 100 megabits por segundo. Esses 100 megabits por segundo é uma média. Ah, Rildo, na minha cidade eu conecto o 4G, mas não fica desse jeito não, fica ali 10, 15, mais ou menos isso. Mas você percebe que é muito acima do 3G. E nas nossas aulas aqui, vocês vão entender até mesmo nessa aula, especificamente nessa aula de dispositivos da internet em dispositivos móveis, que vocês vão entender um pouco mais do que é a 5G, do que é 4G, por que às vezes você está conectando no tal do LTE, o que é a conexão Edge, aparece aquele Ezinho, por que está conectando aquilo. Então a gente vai entender o que é cada uma daquelas conexões, só existe um 4G, só existe um 5G, a gente vai entender que não, existem diversos ali internamente as classificações internas, tipo o 4G existe ali, aqui dentro de Teresina, por exemplo, a gente tem difundido 3 tipos de 4G aqui, todos eles funcionam nos nossos celulares, mas a gente vai entender o porquê da existência disso, e eu quero que vocês percebam que o 5G, 2 gigabits, falamos de giga, então quer dizer que 10 vezes maior do que a média do cabeado. 10 vezes o 5G aí, só nisso. Só nessa comparação aí básica, ele consegue ser 10 vezes mais rápido. Inclusive, por isso, se a nossa velocidade aqui média no Piauí é uma das maiores no Brasil, é até por isso que o pontapé inicial dentro do Brasil do 5G não foi à toa que foi escolhido aqui no Piauí. Não foi simplesmente, o Piauí precisa desse alento aí. Não, não foi nada disso, não. Não foi nem uma obra de caridade, não. É porque o Piauí tem a melhor conexão, cidades conectadas, distribuição de rede. Tanto que a média é essa, 200, que chega a maior de todas aqui de médias dentro do nosso país. Então, por isso que o pontapé inicial foi aqui. O estudo inicial do 5G foi aqui dentro do nosso Piauí. E aí o 5G chega a isso. Qual é o máximo que o 5G pode chegar? Em laboratório, em algumas empresas, como no caso a Samsung, disseram que chegaram em alguns países até 17 gigabits. Até 17 gigabits. Vamos agora entender um pouco mais sobre os meios de transmissão. Os meios de transmissão, eles fazem parte de toda a rede, da criação da rede. E os tais meios de transmissões aqui, a gente vamos focar nos núcleos da rede. Então, a gente já apresentou aqui, onde eu tenho, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho as redes móveis, ou seja, dispositivos como, no caso do seu celular, diretamente do carro, algum PDA. Eu tenho também redes domésticas e redes de empresas, redes corporativas. Mas para que elas sejam conectadas, eu preciso dos tais núcleos de redes, que são neles que temos os enlaces de comunicação e roteadores. Podemos dizer que o ISP, cada um desses ISP seria o provedor de conteúdo, provedor da sua cidade aí que está levando a internet. Então, quando você compra um pacote de internet, assina ali mensal de internet, 100 MB de internet, 200 MB de internet, você está assinando contrato com um desses núcleos de rede, eles que vão levar até você a internet. Bora falar um pouquinho dos protocolos de comunicação. Há mensagens específicas que enviamos e ações específicas que realizamos em reação a respostas recebidas ou a outros fatos. Como nesse caso aqui que a gente vai ver, saber que horas são. E um exemplo simples de saber que horas são. Então, um protocolo humano. Para nós, no protocolo humano, eu quero saber que horas são, então eu vou ter a pergunta, ter o questionamento, que horas são. Então, eu tenho uma pergunta para ser enviada e as possíveis apresentações iniciais. A gente vai ver que para o mundo das redes, a computação, é o chamado handshake. E o protocolo utilizado dentro da comunicação de redes, a mesma coisa. Na máquina,
máquina, só que agora no lugar dos seres humanos. Toda atividade de comunicação em rede de computadores é governada por protocolo. Da mesma forma, como eu já disse, a gente está conversando aqui através de um protocolo de comunicação, as máquinas também têm isso. Então, protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Bora para esse exemplo aqui. Eu tenho aqui do lado esquerdo duas pessoas conversando. Duas pessoas a conversar, procurando justamente aquela informação. Que horas são? A primeira pessoa, vou chamar aqui de pessoa 1 e pessoa 2. A pessoa 1, para começar a comunicação, ele chega e diz: oi. A pessoa 2 escutou e responde: oi. A pessoa 1 pergunta: que horas são, por favor? E a pessoa 2 responde: 2 horas. Então a gente já sabe que na nossa comunicação, se eu encontro um de vocês, eu vou dizer algo como boa tarde, aí você vai me responder como boa tarde. Ou seja, a partir dali foi feito o aperto de mão, também chamado de handshake. É o início da comunicação. A gente precisa abrir o canal. Então toda e qualquer comunicação, nós seres humanos, a gente abre o canal dizendo: olá, bom dia, boa noite. Começa-se o canal. Se a pessoa do outro lado responder uma boa noite, um olá, então está aberto o canal para a comunicação. E a partir dali poderá ser gerada tudo isso. E a gente tem que entender que no final da nossa comunicação, eu estou indo embora, eu digo adeus, até mais. Se eu digo isso, eu estou fechando, eu estou cortando ali o nosso canal. Do lado da computação das redes, a gente tem ali um computador e ele vai fazer aquele pedido do handshake, ele vai fazer o pedido de comunicação. Solicitação de conexão TCP. Essa é o início, o pedido de comunicação. É o olá, é o oi, é o bom dia. Ele fez ao segundo computador. O segundo computador, ao receber aquilo, ele responde, resposta da conexão TCP. Ou seja, ele vai responder com olá. Ou seja, a conexão foi feita. Em seguida, ele envia, o primeiro computador envia ali um GET, é um envio de um endereço de internet. Nesse endereço poderá ter algo como um arquivo. E com isso, o computador responde enviando tal arquivo. Então, quando você entra na internet e baixa um arquivo, acontece essa transição aí de dados. Quando você clica 2 vezes em um link que te leva a um site, é feito aquele handshake inicial, é feita essa conexão com aquele servidor. Então, a todo tempo que você navegar pela internet, saltando de site em site, você está dizendo olá a novos computadores. Você está conversando com vários computadores ali ao mesmo tempo, mas a conexão tem que estar aberta. Partes de um protocolo. O serviço, todo protocolo tem isso. Vocês podem olhar para o protocolo de comunicação nossa, seres humanos, da mesma forma também dentro das redes de computadores. Tem que ter um serviço a ser oferecido, temos que ter ali as hipóteses sobre o ambiente onde ele executa, incluindo os serviços utilizados pelo protocolo, se vai ser cabeado, se vai ser através do ar. Então, tudo isso, até nós aqui, estamos conversando agora, utilizando a internet. A gente pode estar fisicamente um próximo do outro, estarei utilizando o ar, o vocabulário, as palavras que são utilizadas ali para enviar a mensagem, o formato de cada mensagem, se é uma frase isolada, um olá, um adeus, e os algoritmos garantindo a consistência na troca de mensagens e a integridade do serviço oferecido. Os tais algoritmos, no mundo real, seria justamente você estar conversando com uma pessoa sem interferências, sem barulhos, ou seja, vocês conseguem ouvir e entender um ao outro. Os protocolos são regras, padronizações que vão definir como se dará a comunicação e de utilização do meio físico, entre outros. Nele deverá ter a semântica, que são as regras, a temporização de quanto tempo a pessoa pode esperar. No caso de 2 computadores, quando um manda um olá para o outro computador e esse não responde, leva um tempo, temporização, ele mostra que a resposta não foi possível encontrar tal site. Você já deve ter entrado em um site, clicado para abrir, aí mostra, não foi possível conectar a tal site. É a temporização.
tem controle de erros, dentre outros que a gente vai ver aqui na nossa disciplina. Tem que ter também a sintaxe, o formato como existe essa comunicação, ou seja, qual a codificação que está sendo utilizada, HTML, XML, é linguagem C, é CSS, qual a linguagem. E a questão dos pacotes, os quadros que são enviados. Quando você manda uma mensagem, essa mensagem vai ser empacotada e vai ser enviada. Então, segundo Kurose, outro grande autor que a gente vai acompanhar muito aqui na nossa disciplina, um protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre as duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou recebimento de uma mensagem ou outro evento. No mundo das redes, existem dois ramos de interesse no uso das redes. Existem as pessoas e as empresas. A gente já entende que as empresas utilizam as redes para fazer marketing, vendas. Elas poderão estar utilizando como uma rede, usando a internet, usando uma intranet, uma extranet. Tudo isso a gente vai ver aqui passo a passo na nossa disciplina. E as pessoas aqui também têm as suas motivações para utilizar a internet. Quanto às empresas, a gente vê que existe a questão do compartilhamento dos recursos. Eu não preciso comprar várias impressoras, uma para cada computador. Eu posso, com isso, compartilhar recursos na minha rede. Confiabilidade, processamento continua apesar da queda de desempenho. Ou seja, eu posso ter várias máquinas aqui em algo utilizando um sistema distribuído. Economia, micros têm melhor custo-benefício que mainframes. Além de, é claro, no caso aqui no exemplo que eu estou trazendo sempre, que é o da impressora. Eu não preciso comprar uma impressora para cada computador. Uma só impressora serve para todo escritório, desde que eu tenha ali um servidor de impressão. E o trabalho cooperativo fornece um poderoso meio de comunicação entre os funcionários geograficamente dispersos. Ou seja, trabalho cooperativo, o nosso home office. As empresas utilizam dessa forma. Hoje, se sua empresa não está em uma rede certamente, a abrangência dela é pequena. Então a rede se torna, a empresa, o visual dela é pequeno, se ela não tem ali utilização de sites, se ela não tem ali algo como a utilização da internet como meio ali do trabalho. E quanto a nós pessoas? Quanto a nós, acesso remoto a informações, utilização do home banking, acesso a jornais online, revistas, comércios, comunicação, você mandar um e-mail, fazer uma videoconferência, assistir uma aula, lista de discussão, troca de mensagens, assim como a diversão interativa. Jogos via rede, a internet serve para quem quer brincar, quer se divertir. Serviços de música, tais os streams, vídeos sob demanda, a utilização aí dos streams, os grandes streams como Netflix, Disney, HBO, serviços de música como Spotify, tudo isso necessita especificamente para você usufruir disso, você precisa estar conectado à internet. Considerações sociais. Até que ponto existe uma liberdade de opinião? Então a gente tem que sempre considerar a questão de quais são as liberdades que nós temos dentro da internet. O que você pode realmente fazer dentro da internet? Eu posso falar qualquer coisa? Existe uma segurança? Eu posso considerar a internet um local seguro? Qualquer rede que eu entrar é vista como segura? Então tudo isso tem que ser avaliado e é o que eu quero trazer para vocês aqui nessa nossa disciplina de redes. Pessoal, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.